Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Estética com Causa. Sou Débora Causa e o tema de hoje é 14 possibilidades de tratamento facial com a Dermapen. Gente, nesse episódio eu quero mostrar para vocês como a Dermapen pode ampliar o seu portfólio de tratamento além do básico, né? Quero mostrar para vocês um jeito diferente de vocês utilizarem a Dermapen. Essa live não é sobre vender uma sessão de microagulhamento qualquer, de forma generalista. Eu vou te mostrar as possibilidades de tratamento e como ofertar isso para o cliente, que isso é bem importante, né? Não só saber, eu não vou ficar aqui dizendo para vocês, o microagulhamento é bom para X, Y, Z, não, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar o microagulhamento e vender ele para os seus clientes, certo? Provavelmente você tá pensando assim, talvez, como é que essa guria tá falando de 14 possibilidades de tratamento com facial, eu nem ampliei pro resto do corpo, tá? De microagulhamento com a Dermapen, 14 possibilidades de tratamento facial com um único dispositivo. Isso deve ser lorota. Ela vai encher linguiça nessa live e eu vou perder o meu tempo. Não, você não vai perder o teu tempo. Com o conhecimento que você vai ter nessa live, você vai saber como usar todo o potencial que o microagulhamento pode te dar com os seus tratamentos, principalmente te ajudar a vender esse procedimento para os seus clientes, tá? Trazendo algumas coisas que vocês me falam muitas vezes, tá? Ai, Débora, eu não vou conseguir vender um microagulhamento para as minhas clientes. Elas não compram essa ideia de tratamento. Eu não consigo cobrar o valor por conta da concorrência. Ai, Débora, eu não tenho resultado com outros tratamentos com a minha cliente. Eu não tenho resultados expressivos. E eu não tenho dinheiro também para investir em equipamentos, caso você ia falar de Dermapen. Sim, gente, essa é uma ótima oportunidade para você entender que a Dermapen ela é um investimento muito baixo em relação aos outros equipamentos e que você pode ter resultados incríveis com ela. Além disso, tá? Vocês me falam também de uma outra forma, né? Um outro tipo de profissional que às vezes vai lá, investe em equipamento, em cosmético, em técnicas, né? Que não trazem tanto resultado, técnicas que não são versáteis e que muitas vezes é só modinha e aí vocês gastam dinheiro, né? E não tem resultado com as clientes de vocês. Aí quando eu vejo lá, tem uma ruma de equipamento que não se utiliza, tem um monte de certificado na parede, um monte de cosmético ali para vencer estocado que não usou, né? E muitas de vocês estão com microagulhamento, tem a Dermapen, tem tudo para fazer e não conseguem vender esse procedimento para o cliente de vocês, tá? Eu vou dizer uma coisa que talvez possa incomodar um pouquinho, possa não ser tão agradável assim. Quem faz mentoria comigo começa a ter essa certeza do que eu vou falar para vocês, né? Se dá conta disso, tá? E não fiquem chateadas com o que eu vou falar, mas eu também já tive, né, com essa mentalidade, não tô dizendo que são todas assim, mas muitas vezes o problema é a falta de visão que o profissional tem. Né? Não é legal a gente escutar isso, mas é algo que eu preciso compartilhar com vocês, porque às vezes em uma conversa de 5 minutos eu consigo entender que é a falta de visão mesmo, tá? Não fiquem chateadas, tá? Já fui também assim com a cabeça assim, ó, muito assim quadradinha, tá? E nessa live eu quero ampliar essa tua visão sobre o microagulhamento e o que ele pode proporcionar para as clientes e para você, resultado para suas clientes, resultado financeiro para você, né? Então existem os erros que os profissionais eles cometem na hora de vender um procedimento estético, principalmente procedimentos de ticket alto, né? Então, quando a gente tem um procedimento mais, que a gente fala que é porta de entrada, que eu já comentei bastante para vocês, o que acontece? É mais fácil vender, né? São procedimentos mais
básicos, procedimentos. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho, gente, o ar-condicionado. Eu tive que me fechar na sala aqui, porque, né, já falei pra vocês em outras lives, eu moro perto da base aérea e eles estão hoje, essa semana acho que eles estão fazendo bastante treinamento, mas tá ótimo, assim, né, tive que me trancar dentro do quarto, do escritório. Então vamos lá. O que acontece? Muitas vezes, eu já falei isso pra vocês, né, que vocês têm essa dificuldade de venda porque vocês não entendem que vocês têm vários procedimentos e esses procedimentos é uma esteira, né, de serviços que vocês têm para vender para o cliente de vocês, tá? Onde alguns procedimentos são porta de entrada, né, que são procedimentos como limpeza de pele, uma hidratação, até um peeling, tá? E aí existem os tratamentos mesmo, que muitas vezes todos esses procedimentos de porta de entrada, eles estão dentro ali do tratamento, né? E mais outras técnicas que muitas vezes elas têm um ticket mais alto, tá? E aí vocês vêm com essas dificuldades, né, de venda, né, de fazer o cliente entender que esse procedimento pode ser melhor do que ele fazer lá uma arruma de tudo que remete a vendas, a forma generalista que vocês vendem os procedimentos, a técnica de comunicação e a venda dos tratamentos estéticos, tá? E eu quero trazer aí um pouco sobre isso antes de falar das 14 possibilidades de tratamento com a Dermapen, somente falando do facial, tá? Porque vocês vão ver que vai fazer sentido depois para vocês. Eu quero que vocês entendam que a venda, ela não é o ato somente de vocês comunicarem o procedimento e o cliente passar o cartão, é um processo, tá? E você precisa saber se comunicar de forma assertiva com o cliente, para que ele entenda, ele vai captar a sua mensagem, ver, se identificar com aquilo e falar, isso aqui é para mim, eu preciso porque eu tenho um problema assim e ela pode resolver, tá? E então tudo que você fala, o que você fala, quando, como você fala, é importante, né? É muito importante. E essa, quando eu falo de o que você fala, como você fala e quando você fala para o cliente de vocês, isso vai na rede social, no feed, lá nos stories, vai também lá na comunicação direta com o cliente, quando ele vai lá te perguntar, tem um tratamento para isso, ou você recebe uma indicação, ou quando você vai falar com o seu cliente pelo WhatsApp, a comunicação ela tem que ser assertiva, para o cliente entender que aquilo é para ele, tá? Bom, gente, então vou trazer alguns erros que vocês cometem na hora de vender o microagulhamento, tá? Lembrando que a gente tá falando hoje de microagulhamento com a Dermapen e somente aplicação facial, não tô nem entrando em outros detalhes, tá? Muitos de vocês focam essa comunicação o tempo inteiro do microagulhamento para tratar o envelhecimento da pele ou para a produção de colágeno, tá? Agora eu vou perguntar para vocês, quantas clientes de vocês sabem que o microagulhamento é uma ótima opção, mas ótima, não é mais ou menos, ótima opção, tá? Para clareamento de manchas. Muito, olha, duvido que 1%, tá? Quantas elas sabem que o microagulhamento pode regular, controlar a oleosidade? Né? Então, quantas clientes vocês têm que tem problema com oleosidade? Quantas clientes sabem que o microagulhamento pode ser um controle da rosácea eritematosa? Poucas, provavelmente nenhuma, na verdade. Que o microagulhamento pode incentivar o crescimento da barba, pode ali recuperar aquelas falhas com a barba, com a sobrancelha, gente. Ou simplesmente para melhorar o contorno facial aqui, ó, aquele glóbulozinho que às vezes, né, com o tempo vai aparecendo, né, gente? Poucas, tá? Isso eu nem tô falando de tudo aqui que a gente pode ofertar. Segundo erro que vocês cometem ao vender o microagulhamento. Aí é um tratamento bom para tudo. Gente, desde quando ser generalista vocês conseguem atingir alguém? Já falei nas outras lives, ser generalista não atinge ninguém. Você pode até fazer, por exemplo, um post mostrando que o microagulhamento é bom para XYZ. Eu já fiz e faço às vezes isso, mas só critério mais informativo. Desencarga às vezes até de consciência, tá? Mas o ideal e efetivo é a nossa comunicação com o cliente focada, né?
Então, quando a gente tem essa comunicação mais focada, a gente tem mais impacto, mais identificação, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. Se vocês passarem mal por algum motivo, qualquer motivo que seja, certo? Aí vocês desmaiaram, tiveram tontura, enfim, aí vocês, vou fazer uma consulta médica, eu vou num clínico geral, tá? Ou até no médico de vocês lá, no endócrino, ou no ginecologista, ou enfim, mas é um médico, certo? E aí ele vai detectar lá que você tem um problema de coração. Você vai querer continuar, daqui a pouco, fazer um tratamento do coração com o ginecologista? Não, provavelmente não. Você vai querer fazer com quem? Com um cardiologista, né? Porque a nossa cabeça, ela acaba, assim, meio que catalogando as coisas, tá? E aí, quando a gente é muito generalista na nossa comunicação para um tratamento, para venda de um procedimento, ou até no nosso posicionamento geral, assim, né? Nosso posicionamento de como a gente trabalha, a gente não atinge ninguém, tá? Então eu vou dar um exemplo agora da área da estética para vocês entenderem bem o que eu tô falando, tá? Se você tem uma cicatriz de acne e você vê um post falando, ou eu falo sobre microagulhamento, o Tato tá me ouvindo falar lá sobre microagulhamento, e eu falo um monte de coisa que sim, ele é bom para acne, mas eu não dou ênfase sobre isso. É diferente. Tu pode até perguntar alguma coisa para mim, você disse que ele é bom para acne, né? Me conta mais sobre, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Se vocês fizerem um post escrito assim, que o microagulhamento ele é padrão ouro no tratamento para cicatriz de acne, que além de preencher as falhas de pele, ajuda a controlar a oleosidade, a prevenir o aparecimento da acne e a clarear manchas decorrentes da acne, eu tenho certeza que você vai parar. Se você tiver cicatriz de acne, você vai parar para olhar o post, porque é uma comunicação focada. Então parem de ser generalistas. Para quem entrou, gente, a gente já tá dando uma introdução aqui para eu falar dos 14 possibilidades de tratamento com a Dermapen, tá? Outra coisa que vocês fazem com muita frequência, vocês fazem um mistério total, sem antecipar nada de informação sobre um possível tratamento, com a clássica frase, eu vou montar um plano de tratamento personalizado para você. Tá errado? Não, gente, pode falar sim. Tá? Eu sei que muitas falam dessa maneira, eu falava muito, e às vezes até na hora de explicar eu falo assim, mas falar desse jeito pode assustar o teu paciente, teu cliente, tá? Porque sim, você tem que fazer a avaliação dele, sim, você tem que personalizar o plano de tratamento dele, mas o jeito que você fala, eu vou montar um plano de tratamento personalizado, pode assustar, e eu vou mostrar o porquê. A personalização dos tratamentos, de tudo, tá? De tudo que existe de serviço, de produto, hoje a personalização ela tá em alta, as pessoas elas querem se sentir únicas, tá? Desde uma capinha de celular com teu nome, não é verdade? Desde aí um tratamento que você vai fazer, né? A gente quer um cosmético, a gente quer personalizado, né? Mas quando a gente fala um plano de tratamento, um programa de tratamento, essas duas palavras, programa e plano, remete a alguma coisa longa, demorada e que vai exigir muito esforço, tá? Eu não tô dizendo pra vocês que vocês vão falar assim, não, eu vou te oferecer um tratamento, fulana, que esse tratamento aí, você não precisa ter nenhuma manutenção, você pode, vai ter resultado dormindo. Não, não é isso que você vai falar pra ela. Mas você tem que saber como você vai falar isso. Então, quando vocês falam montar um plano de tratamento, um programa de tratamento, assusta, tá? Então, talvez em algumas estratégias de vendas, gente, isso funcione. Por exemplo, no corporal, um programa de emagrecimento, né? Então, pode funcionar essa estratégia de programa, de plano. Mas no facial e falando em microagulhamento, já não rola muito, tá? Então, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui, além de falar os 14 tratamentos que vocês podem fazer com o microagulhamento, a ideia é mostrar para vocês uma pré-formatação de um tratamento. Vocês vão apresentar isso para o cliente de vocês e ele vai entender que aquele tratamento é a melhor opção para ele,
tá? Então eu só vou introduzir um pouquinho rapidinho aqui, gente, sobre o microagulhamento para você que não trabalha com a técnica, né? Só para não entrar aqui chutando, né? A gente não sabe aí se você trabalha, se não trabalha, daqui a pouco só trabalha com roller, né? E a gente tá falando de Dermapen, tá? Então o microagulhamento é uma técnica minimamente invasiva, vai utilizar um equipamento onde o tradicional, tá, gente? Onde vai ter agulhas que vão perfurar, fazer microponturas nesse tecido. E com isso vai gerar um efeito terapêutico. Na verdade, esse efeito terapêutico não é só a indução percutânea de colágeno, tá? Então, o efeito terapêutico, sim, tem a indução percutânea de colágeno, mas tem outras coisas que ocorrem e que vão melhorar na pele. Isso já está comprovado cientificamente, tá? Outra coisa que vai acontecer é que com as ponturas, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder fazer o drug delivery, que muitas pessoas ignoram. Mas esse conceito de drug delivery nos últimos anos deu um boom. No exterior, principalmente, vocês fazem ideia e ir para cá, para o Brasil, ele já está num movimento muito grande, muitos profissionais, eles não se tocaram nisso, tá? Que o drug delivery, ele amplia a nossa capacidade de aplicação com as técnicas de microagulhamento, tá? Para vocês terem noção de como isso é importante, tá? Quando a gente passa uma máscara, quando a gente passa um creme, um sérum numa pele que tá íntegra, tá? A gente vai ter um aproveitamento dos ativos em torno de 0,03. Gente, é muito pouco, né? E aí, o que acontece? Quando a gente faz a aplicação do microagulhamento, aplica um produto para microagulhamento, tá? Não é qualquer produto, um produto para microagulhamento, uma monodose, um sérum. Eu posso aumentar essa penetração de ativos em até 500%. Vai de 70 até 500, dependendo do método que você utiliza, né? Quantas passadas você deu, enfim, vários fatores, tá? Mas aumenta muito. E isso a gente consegue colocar esses ativos direto no tecido, mais o efeito terapêutico. Então, meu Deus do céu, olha, melhora muita coisa, tá? E aí o clássico é o roller, que é aquele rolinho com agulhas que vocês conhecem, enfim, tá? E aí com o tempo foi criando-se aí novos dispositivos e veio a Dermapen, que ganhou uma visibilidade nos últimos anos, né? E inovou a aplicação do microagulhamento. Por quê? Com a Dermapen, gente, a gente pode colocar diferentes velocidades. Então o dispositivo ele tem diferentes velocidades, ele é automático, né? Não sou eu que tenho que rolar o equipamento para perfurar, então eu só vou passando e ele vai perfurando. E aí eu posso usar velocidades mais baixas ou velocidades mais altas de acordo com o que eu estou tratando, tá? Diferentes cartuchos também, então eu consigo usar muitos tipos de cartuchos, já vou falar um pouquinho sobre eles, tá? E também possibilita a gente poder personalizar a profundidade das agulhas com o mesmo cartucho. Então, se eu, por exemplo, compro um roller de 0,5, ele vai ser 0,5 do início ao fim. Com a Dermapen eu consigo lá, eu quero agora 0,3 na testa. Agora aqui nessa região eu quero 0,5, 0,75. Então eu consigo personalizar a profundização, tá? Com o mesmo cartucho, você tem que trocar ele, certo? Sobre os cartuchos, tá, gente? A gente tem, eu gosto de dividir eles em dois. Então, temos o tradicional, que é com agulhas que vão perfurar. Esse tradicional, ele vai ter agulhas, cartuchos modelos, tá? Dependendo da Dermapen que você comprar, isso é bem importante, tá, gente? Vai ter modelos de cartuchos diferentes. Então, quando você for comprar um dispositivo, você tem que olhar quais são os modelos que essa empresa ela disponibiliza. Porque não pense que o cartucho da outra Dermapen lá, da outra marca, vai servir na tua Dermapen. Nem sempre, não vai nessa, tá? Você pode aí daqui a pouco achar que sim, mas no final das contas não é isso. Daí você vai acabar tendo um custo alto de cartucho ou um limite de modelos de cartucho, tá? Então, sempre fiquem atentas qual é o tipo de cartucho que essa caneta, né, essa Dermapen, ela tem para vender da empresa, tá? Então, tem de uma agulha até 42 agulhas. Nossa, Débora, mas isso aqui é tudo isso? Já vou explicar para vocês. Porque tudo isso faz também, importa pra gente fazer a aplicação do microagulhamento, tá? Elas vão estar dispostas, essas agulhas, de forma circular ou linear, dependendo da aplicação que eu for fazer, tá? Então, eu tenho a tradicional, que é a que perfura, com essas características, e eu vou ter as agulhas nano. A agulha nano, ela não vai gerar
uma pontura, não vai perfurar literalmente o tecido, ela vai somente afastar as primeiras células ali da camada córnea. Então isso vai facilitar a penetração desses ativos mais do que simplesmente passar o ativo na pele íntegra, tá? Então ela vai melhorar essa penetração, mas ela não chega a perfurar. E ela também tem modelinhos diferentes, tá? Às vezes a maioria assim, das empresas que tem a Dermapen geralmente tem um modelo de nano, mas agora algumas andaram disponibilizando vários modelos, né? Diferentes modelos, tá? Tá, e daí pra que tudo isso, né? Por que você tá falando tudo isso? Justamente para eu poder explicar para vocês, né? Por que a Dermapen, ela possibilita ter muitas opções de tratamento com um dispositivo. Por isso que eu tô explicando para vocês. Quando a gente tem cartuchos diferentes, a gente tem diferentes aplicações, diferentes indicações, tá? E agora eu vou entrar aí nos 14 tratamentos faciais que vocês podem fazer com o microagulhamento, com a Dermapen, tá? Gente, isso é importante que eu vou falar aqui pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês um jeito diferente de vocês abordarem e não simplesmente chegarem no paciente de vocês e falarem, o microagulhamento é bom pra isso, pra aquele outro, tá? Não é assim, eu quero mostrar um jeito diferente de vocês fazerem isso, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente vai trocar tratamento para envelhecimento da pele. Quando vocês vendem assim, né, mostram para o cliente de vocês dessa maneira, pode ser no Instagram, pode ser no menu, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho um menu, né, um beauty menu que eu mando, né, para as minhas clientes, né, onde tem os meus conceitos de tratamento. Então, mais uma dica para vocês fazerem, né? Porque vocês falam, eu não sei, aí a cliente tem que vir, manda um beauty menu para ela com as possibilidades de tratamento. Então, mandando esse beauty menu, você vai mandar os seus conceitos. Se você colocar lá, microagulhamento é bom para X, Y, e ser generalista e mesmo ali listar isso tudo, gente, não vai criar aquela identificação que eu falei para vocês, tá? Então, o que eu sugiro para vocês o jeito que eu vendo que dá muito certo e as alunas que estão na mentoria, elas fazem assim também, é vender ciclos de tratamento, tá? Lembra que a gente falou aqui a palavra programa ou um tratamento, né, que a gente fala. Como é que é a outra palavra que eu falei antes, gente? É programa e... tinha mais uma palavra que eu tinha falado. Fazer um programa de tratamento personalizado. Tô querendo achar aqui a palavra, já não sei mais onde é que tá. Um programa de tratamento, enfim, tá? Isso pode acabar afastando o cliente de vocês, porque plano, era outra palavra, plano, tá? Quando a gente fala plano de tratamento, programa de tratamento, gente, o que faz na cabeça do nosso cliente? Meu Deus do céu, quanto tempo eu vou ter que ficar com essa criatura fazendo procedimento, né, pra dar um jeito na minha cara? Ou então eu vou gastar horrores, né? Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês é pra vocês fazerem ciclos de tratamento. E aí, o foco do tratamento vai ser o microagulhamento. E dentro desse ciclo vão ter outras coisas. Uma limpeza de... o que vocês julgarem melhor, né? Para o cliente de vocês. Uma limpeza de pele, pode ter peelings de vitamina C, enfim, tá? Isso quem vai decidir vai ser vocês, certo? Então, o que eu quero falar pra vocês é não vender, não é que vocês estão fazendo, né? Não é pra fazer isso, né? Mas trocar, gente, trocar, certo? É isso, é essa a proposta que eu quero pra vocês, ó. Troca tratamento para envelhecimento por tratamento para rugas ou para linhas de expressão. Por que eu quero trazer pra vocês isso? Os clientes que têm rugas e linhas de expressão, eles têm a mesma idade? Não, né, gente? Geralmente não. Então, a comunicação de vocês, ela deve ser diferente, tá? Então, o tratamento que eu quero trazer para vocês é um tratamento de prevenção do envelhecimento, onde você vai tratar as linhas de expressão do seu cliente. Então, aquele cliente que tá aí em torno de 20 e pouco, quase 30 anos, né? Enfim, já entrou nos 30, já tá aí, né? Já tá aí preocupado com o envelhecimento e tudo mais. Então, o foco da sua comunicação, quando esse cliente chegar, pode ser pessoal, pode ser Instagram, pode ser o que for, tá? Vai ser prevenção do envelhecimento. Só que, olha, saca só o que eu vou falar pra vocês. Quando a gente fala em prevenção, não gera desejo, né? Porque uma coisa que eu falei pra vocês, muitas vezes
vocês vendem o procedimento sem gerar de forma técnica. Deixa eu até pular essa parte, gente, porque eu falo demais, tá? Vocês vendem de forma técnica o procedimento, vocês vendem o procedimento sem gerar desejo e quebrar a objeção do cliente de vocês, tá? Se eu falo que é para envelhecimento, eu que tenho 34 anos, talvez, ou falo em prevenção, uma pessoa que não eu, tá? Que eu já tenho essa consciência. Mas um cliente que se fala em prevenção, daqui a pouco ele vai achar chato isso, né? Então, gente, olha só. O que eu vou fazer? O que eu vou falar pro meu cliente? Eu vou abordar o meu cliente o seguinte: então, fulana, né? Você tá aí com suas, começando com envelhecimento e tal. Daqui a pouco ele vai até fazer uma limpeza de pele comigo, tá? E aí eu vou falar assim: eu tô vendo que já tá aqui com as linhas de expressão, né, no seu rosto, né? E linha de expressão, né, hoje são as rugas de amanhã. Nas linhas de expressão hoje são as rugas de amanhã. Já vai dar um outro tom para nossa conversa. Isso vocês podem usar também como uma headline aí no postagem de vocês, tá? Vou repetir. As linhas de expressão hoje são as rugas de amanhã. Acabei de fazer isso antes de entrar na live, tá? Certo, gente? Então, aqui você começa a ter uma comunicação mais direta. Então, você pode botar um nome para o seu tratamento, porque é melhor do que você colocar assim, tratamento para a linha de expressão, tá? Esse método que eu tô falando para vocês, que eu utilizo, que eu passo para as minhas alunas que estão em mentoria, é algo que eu aprendi lá quando eu tava no navio de cruzeiro, trabalhando na Europa, gente. Porque o que acontece? Eles têm muito tratamentos que eles chamam de signature treatments, que são tratamentos conceito. Então, quando você tem um tratamento conceito, onde você criou esse conceito, você sai da concorrência. Isso se você gera resultado, né? Tem que gerar resultado, tá? Então, é esse conceito que eu quero que vocês entendam aqui. Então, o primeiro tratamento com microagulhamento é para prevenção de envelhecimento, para tratar rugas, as linhas de expressão. Assim que você vai vender para o seu cliente? Não. Você vai vender lá, vai criar um nome. Prevent Skin, ciclo de prevenção da pele, enfim, gente, vocês vão inventar um nome, tá? E a abordagem de vocês é justamente isso, é a prevenção, né, com o microagulhamento. Débora, dá pra fazer isso com microagulhamento? Óbvio que dá, vocês podem usar com a Dermapen, tanto os cartuchos tradicionais como os cartuchos nano. O cartucho tradicional, vocês podem fazer a indução percutânea de colágeno para manter esse colágeno aí, esse banco de colágeno num nível alto e não deixar ele cair. Pode usar o Drug Delivery também para fornecer todo o suprimento para a pele continuar a produzir colágeno maravilhosamente bem. E pode entrar também com o microagulhamento nano. Inclusive, dentro do próprio ciclo, se quisesse colocar outros 3 tipos de microagulhamento e você achar interessante, você pode fazer isso, tá? Então tá, primeiro tratamento, prevenção do envelhecimento, certo? Vamos para o segundo tratamento. Lembra que eu tirei envelhecimento, né? Tratamento de envelhecimento. É generalista demais, tá? Peles envelhecidas, o foco é o quê? Ruga, né? São rugas. Então aqui, ó, eu fiz uma headlinezinha aqui, tá, gente? Vocês podem anotar aí para usar nas postagens de vocês ou na comunicação com o WhatsApp, ou então falar até para o cliente de vocês que aparece aquela ruga e começa a reclamar sobre aquela ruga e vocês jogam uma frasezinha. Você sabe que creme anti-idade não é suficiente para acabar com as rugas, né? Você vai ter que fazer um tratamento. Então, aquele creme anti-idade não vai ser o suficiente para acabar com as suas rugas, tá? É basicamente essa abordagem que vocês têm que ter. Ou então, as rugas não precisam ficar na sua testa 24 horas. É uma outra abordagem que vocês podem ter com ele, tá? Então, o primeiro tratamento, foco em linhas de expressão. O segundo tratamento, foco em rugas, né? Rugas. Aqui em rugas, a gente pode utilizar os outros que eu usei para prevenção? Pode. Mas aqui, o interessante é eu realmente fazer uma indução percutânea de colágeno, ou seja, utilizar o cartucho o cartucho numa regulagem mais ou menos de 0,5, onde vai chegar lá na minha junção dermo-epidérmica para produzir colágeno, tá? E aqui, se as rugas elas forem muito profundas, o segredo para você ter aquele resultado na primeira sessão bombástico com o microagulhamento usando a Dermapen, você tem que associar o cartucho de 12 agulhas, por exemplo, ou de, enfim, depende de qual Dermapen você está usando, tá? Mas o de 12 agulhas e o de uma única agulha no suco dessa ruga, tá? Assim, vocês vão ter aquele resultado transformador em uma única sessão, tá? Pode ser na mesma sessão, deve usar as 2 agulhas? Pode ser na mesma sessão.
faz a aplicação 12 geral no rosto e depois vem com a Dermapen, né, coloca o cartucho de uma agulha só e aí vai passar só aonde tem o suco da ruga. O mesmo funciona para cicatrizes de acne. Muita gente me reclama assim, eu não tenho resultado com cicatrizes de acne. Pode ser por vários fatores, mas eu tenho certeza que um deles está no meio. Que é que você tem que fazer uma enxúria maior aonde tem aquela falta de tecido. E às vezes com o roller, com um cartucho de 12 agulhas, não vai ter esse efeito. Aí às vezes eu mostro uma foto de uma sessão para cicatrizes de acne e a pessoa fala assim, cara, eu faço 5, 6 sessões e não chego na metade. Então essa é a dica, cartucho de 12 agulhas e cartucho de uma agulha na mesma sessão. Claro, né, gente, associando com os ativos adequados, pré-procedimento, pós-procedimento, home care, né? Não venha com também o canto da sereia, né? Aqui não tô querendo encantar vocês, a gente precisa também saber o que fazer além do cartucho, tá? Então tá, primeiro, linhas de expressão, agora rugas, vamos pra... Eu não vou ficar vendendo todos pra vocês aqui, né? Mas o terceiro agora que eu vou falar pra vocês é flacidez tissular, tá? Então, vocês conseguem fazer o tratamento, assim, ó, exemplar com um microagulhamento para flacidez de pele. E aí, vocês podem usar, porque quando a gente fala muito de flacidez, às vezes o cliente não consegue identificar isso nele, tá? Vocês podem falar em questão de contorno corporal e aqui, ó, papada. Muitas vezes o paciente, ele acha que aquela papada dele é gordura. E, na verdade, aquela papadinha ali é mais pele, né, que tá flácida do que gordura, tá? Então, vocês podem utilizar ele para flacidez. Débora, para flacidez, qual é o cartucho que eu vou usar? Cartucho de 12 agulhas, tá? Porque eu preciso fazer indução percutânea de colágeno, né? Eu preciso ativar a produção de colágeno, tá? Melasma, gente, como tem gente que tem medo do microagulhamento para... Porque, gente, eu não troco o microagulhamento por qualquer outro peeling descamativo, não adianta, entende? Peeling descamativo eu só vou utilizar, né, extremamente descamativo, só vou utilizar em peles extremamente espessas, queratinizadas, tá? Eu não vou utilizar ele, por exemplo, numa pele que nem a minha ou uma pele levemente espessa, não tem porquê. Até porque o microagulhamento, ele consegue regular a espessura da pele. E aí as pessoas, elas não entendem que o microagulhamento, ele não faz só o clareamento pelo drug delivery, e sim pelo efeito terapêutico da pontura das agulhas. Por isso que eu digo, repito, parece uma vitrola arranhada, né? Mas eu vou repetir. Microagulhamento não é só para produção de colágeno. Saiam parem de bater na mesma tecla, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui de tratamento para vocês, ele não tá fazendo mais ou menos. Ele tá fazendo de forma real, efetiva, não é efeito Cinderela não, né? Aqui a gente está tratando realmente o melasma. Com a pontura das agulhas e associado ao drug delivery, eu vou ter controle da produção de melanina, da distribuição, vou melhorar a comunicação entre as células queratinócito, do melanócito e ainda promovo um turnover celular. É qualquer agulha, Débora, que eu posso meter ali no meu cliente, qualquer profundidade? Não, não é isso não, tá? Então, para melasma, você não pode você não pode chegar na junção dermo-epidérmica. Então, você vai focar o microagulhamento para o drug delivery, usando uma velocidade bem baixinha, ó, rasgando o protocolo aqui para vocês. Velocidade bem baixinha, né? Na tua Dermapen, bota ali uma agulha de uma profundidade de mais ou menos 0,3 milímetros, tá? Com ativos não só clareadores, né, despigmentantes, mas ativos que vão controlar processo inflamatório, tá? Que são também antioxidantes. E bem interessante aqui, gente, é que quando a gente faz esse tipo de microagulhamento que eu falei para vocês no melasma, nas manchas e hiperpigmentação pós-inflamatória, nessa profundidade que eu falei para vocês, o que vai acontecer? Vocês vão liberar fatores de crescimento que também controlam o próprio melanócito. Olha que tudo, tá? E ainda tem muita gente com medo de usar o microagulhamento no clareamento de manchas. E, gente, vocês podem utilizar ele tanto agora no verão. É bem melhor você fazer um microagulhamento para melasma agora do que tocar um ácido, mesmo que seja um ácido leve com esse calor. Dá uma suada ainda toda sensível por causa do ácido, ferrou, tá, gente? Então, a quarta possibilidade de tratamento que vocês têm para fazer com o microagulhamento a Dermapen facial é o tratamento de melasma, tá?
Ami, eu sei que tu usa. Eu uso muito sem medo, gente. Eu tenho várias pessoas que me falam que Débora, eu morro de medo porque o microagulhamento gera processo inflamatório. Sim, se você aprofundar a tua agulha, aí realmente pode ficar com medo mesmo, né? Tem que saber usar, tá? Então aqui, gente, a gente já tá no 4º tratamento, tá? Que vocês podem fazer, eu tenho mais 10 aqui e já passou 40 minutos. Vamos lá. 5º tratamento, gente, cicatrizes e manchas pós-inflamatórias. Então, lembra que eu falei pra vocês lá no início? Quando vocês forem fazer a abordagem de tratamento de vocês, ela tem que ser focada. Então, vai falar de cicatrizes de acne com o seu paciente, vai fazer um post pro seu paciente falando com cicatriz de acne, já entenda o que pode ser uma objeção, um desejo dele. O que geralmente uma pessoa... Geralmente, né? Essa é uma avaliação que vocês têm que fazer. Geralmente uma pessoa com cicatriz de acne, ela tem, tá? Ela tem manchas pós-inflamatórias e ela também, muitas vezes ela fez, por exemplo, um tratamento com Roacutan, já passou o tratamento e tal, mas às vezes volta algumas acnes, tá? E outra coisa é o excesso de oleosidade. Muitas vezes ela ainda tem um excesso de oleosidade, talvez não tanto quanto ela tinha antes do tratamento com Roacutan, mas ela ainda tem e isso pode ser prejudicial, porque pode, né, enfim, voltar a acne, certo? Então, olha só, com o microagulhamento para o tratamento de cicatriz de acne, você pode melhorar tudo isso. Tudo isso. Claro que o foco da tua comunicação vai ser cicatrizes de acne, mas você também vai conseguir regular o excesso de oleosidade, clarear as manchas, né, pós-inflamatórias e vai também conseguir prevenir a acne, tá? A formação de acne. Então, esse é o nosso 5º tratamento com a Dermapen, tá? Bom, eu falei já pra vocês que eu vou dar de novo a dica aqui, tá? Pra quem tá na live, já que eu tô falando nesse aqui, rasgando algumas coisas aqui pra vocês, tá? Gente, eu falei antes o seguinte, muitas pessoas não têm resultado com o microagulhamento para cicatriz de acne, tá? Só que o microagulhamento ele é padrão ouro para tratamento de cicatriz. Então, eu digo assim, olha, tem alguma coisa no meio do caminho que não tá certa, né? E geralmente, essa coisa que não tá certa é porque o profissional, ele não faz a injúria aonde ele deve fazer mais a injúria, que é onde tem a falha de tecido, tá? Ao grosso modo falando, né, gente? Certo? Então, se você usa a tua Dermapen com um cartucho de 12 agulhas, nem sempre ele vai conseguir fazer a injúria tão bem como se você utilizar o cartucho de uma agulha. Então a dica que eu dou, que muitas vezes eu posto o resultado de antes e depois para cicatriz de acne, né? Que daí eu falo lá que foi 1, 2 sessões e as pessoas ficam assim, capaz, não é. Aí pelo menos umas 4, 5 sessões, né? O que acontece, gente? Muitas vezes, não todas as sessões, tá? Mas muitas vezes eu associo o cartucho, por exemplo, de 12 agulhas para fazer o microagulhamento geral do rosto e depois pego o cartucho de uma agulha que é totalmente ignorado pela maioria dos profissionais. Gente, eu uso tanto o cartucho de uma agulha, vocês nem fazem ideia, tá? Então, o cartucho de uma agulha para fazer a injúria dentro ali da minha cicatriz de acne. Eu tenho certeza que se vocês associarem um ativo Topperson, tá? Bom, certo? Fazer um pré e um pós adequado, olha, certamente vocês vão ter um resultado maravilhoso, transformador em uma única sessão. Vai por mim. Faz lá e depois me conta. Olha só. Então aqui a gente falou de cicatrizes, né? Que é o nosso 5º, agora o nosso 6º. Quantos clientes de vocês têm excesso de oleosidade? Eu tenho várias. Aliás, a maioria tem excesso de oleosidade, né? Então, vocês, não sei se vocês sabem, mas com o microagulhamento a gente consegue controlar esse excesso de oleosidade, consegue controlar também, prevenir a formação de acne e também ajuda no tratamento dos poros dilatados. Eu poderia ter colocado um em cada um, né, como forma de opção de tratamento, mas eu coloquei tudo junto porque geralmente são coisas que estão associadas, né? Então, como a gente tá falando aqui de conceito, né, poderia encher linguiça aqui pra vocês, mas não, né, tô sendo aqui sincera. A gente está falando de conceito de tratamento, vocês podem fazer o conceito de tratamento de controle de oleosidade, prevenção de acne e também poros dilatados com microagulhamento. Débora, como é que faz isso? Bom, primeiro o microagulhamento, como eu comentei para vocês, ele promove uma renovação, né, celular, que é uma renovação que é mais light, tá? Ela não é uma renovação de um peeling, na verdade ele consegue regular essa renovação celular, tá?
Então, se a pele é muito espessa, ele consegue dar uma acelerada no turnover também, tá? Além disso, gente, eu posso colocar ativos Botox-like, ou se você trabalha com Botox, você pode também utilizar o Botox, a toxina botulínica diluída, tá? Então, você consegue trabalhar assim para regular a oleosidade também, tá? Tô rasgando informação aqui hoje, né? Rosácea, esse aqui fui eu que tirei da minha cabeça? Não, gente, é livro, inclusive não tá ali atrás, ó, artigo científico, tá? Não tirei da minha cabeça. Ai, Débora, é perigoso falar isso. Sim, eu não tô falando pra você pegar um microagulhamento e sair microagulhando. Você tem que saber como fazer e como principalmente preparar esse tecido, né? Porque, gente, não é assim, né? Gente, o microagulhamento para rosácea, tá? Você não pode gerar nenhum tipo de processo inflamatório. Zero, certo? Então, você não pode gerar processo inflamatório. Tua puntura, ela tem que ser uma puntura que ela não pode em nenhum momento sangrar, tá? Então, tem que ser mais superficial. E o foco aqui é essa puntura ser superficial, gerar a liberação aí de fatores de crescimento anti-inflamatórios. Vocês sabiam disso? O microagulhamento, quando ele é mais superficial, ele gera, né, um efeito terapêutico onde ele vai liberar fatores de crescimento anti-inflamatórios. Legal isso, né? Isso é muito bom para quem tem rosácea e principalmente o ativo. Então, o Botox-like é um tipo de ativo que você pode ajudar para controle da rosácea. Outros que você consegue utilizar, gente, ativos anti-inflamatórios também, né? Vão ajudar no processo inflamatório. E, gente, é incrível, assim, se você aplica para rosácea de maneira correta, é assim, ó, se aplicou hoje, claro que vai ficar vermelho, né? A gente até acaba falando pro cliente, olha, se não se assusta, é assim mesmo, vai dar todas as orientações certinho e tudo mais. E principalmente, a gente tem que ser uma rosácea eritematosa, ela não pode ter pápula nem pústula, tá? É eritematosa aqui que a gente tá falando, tá? É incrível, assim, que dá 2, 3 dias, gente, o vermelhidão, ele reduz muito, mas muito mesmo, tá? É só ele, porque rosácea é um controle também, né? Rosácea a gente tem que também olhar para outras coisas. Não, gente, a gente tem outras coisas que a gente pode colocar junto, inclusive na mesma sessão que a gente aplicar o microagulhamento. E com outros também, por exemplo, o melasma, eu posso associar na mesma sessão um LED para, né, não ter nenhum processo inflamatório, para inibir. Então eu tenho que saber para que eu tô colocando esse LED também, né? Então se eu for botar esse LED aí para aonde eu quero indução percutânea de colágeno, não faz sentido, tá? Então eu não tô falando pra vocês colocarem LED em tudo, certo? Também depende do LED, tá? Microcorrentes é outro também que vocês podem associar com a questão da rosácea, melhora bastante, tá? Então, você tem que fazer a aplicação em rosácea, né? Sempre preparando tudo, vendo o paciente de forma holística e tal, preparando essa pele, focado no drug delivery, não na indução percutânea de colágeno, passar toda a dermapen numa velocidade mais baixa, tá? Então não vão aí na velocidade 5 aí que pode dar brete, tá? Então colocar, e principalmente, gente, cuidado, nem todo fator de crescimento é bem-vindo, principalmente em melasma e rosácea, tá? Então existem alguns fatores de crescimento que vão aumentar a vascularização, cuidado, então presta atenção na monodose que você está utilizando, tá? Crescimento de barba, gente, eu vou falar barba e sobrancelha, tá? Reconstrução de sobrancelha, Débora, dá para melhorar isso? Sim, tem folículo ativo, tá? Você pode sim promover o crescimento desses pelos, você pode promover o espessamento desses pelos, então aqui eu já tô falando 2 junto, tá? Que é o crescimento da barba, volumizar essa barba para também cobrir falhas, tá? E a reconstrução de sobrancelhas, tá? Então você consegue fazer isso utilizando a Dermapen também, certo? Vamos para o nosso 10º tratamento, é uma coisa na região dos olhos, né? Gente, a gente consegue utilizar a Dermapen para fazer o tratamento de flacidez da pálpebra. Eu já escutei profissional falando assim, ai, porque eu tive que mandar a minha cliente pra fulana, e às vezes não era uma flacidez assim acentuada, tá, gente? Pra minha fulana, porque eu não tenho jato de plasma. E aí eu falei assim, mas você tem microagulhamento? Você não fez microagulhamento?
Ai, é verdade. Sim, gente, vocês podem... O cliente de vocês não tem essa noção de que... Não tô falando que o Jote Plasma não é bom e que vocês devem, né, enfim, não investir nisso, tá? Mas o cliente de vocês, eles não têm essa noção de que o microagulhamento, ele pode melhorar a questão de pálpebra flácida. Eu, por exemplo, a minha mãe fez cirurgia de pálpebra com muito pouca idade, ela tinha nem 40 anos, eu acho, tá? Que é uma coisa que tem um problema na minia família, que é a pálpebra. Ó, eu não tenho muitos olhos, gente, tô com o olho vermelho, tá? Então, ela fez essa cirurgia e eu vejo que se eu não trato, gente, eu vou ter que logo fazer. Eu tenho que tratar sempre, tá? Então, flacidez de pálpebra. Gente, o 11º, tá? Tratamento que vocês podem fazer com uma dermapen facial. 11º, a gente já tá aqui, ó. Olheiras, principalmente pigmentar. Gente... Ah, eu também acho, Tami, mais seguro, né? Olha aí, Tice, viu? De 20, 36 e 40 anos, ó, viu? É isso aí, gente. A gente tem que... A gente acha que, vai fazer a pálpebra... Não, ó, viu? Tô falando pra vocês. Gente, olheira, tá? Quantas clientes minhas vieram pra tratar melasma e eu olhei, gente do céu, ela tem olheira, né, pigmentar, tá? E aí, principalmente a pigmentar. E eu fiz a aplicação e ela ficou, assim, pasma. Como isso clareou a questão das olheiras. E às vezes a gente fica assim, ai, o que eu vou fazer pra olheira? Eu não tenho nada pra fazer pra olheira. Gente, como que você não tem se tu tem uma dermapen pra você usar pra fazer um microagulhamento, pra colocar qualquer ativo pra dentro, gente? Tem sim, tá? Então pode sim ser aplicado em olheiras e o resultado é maravilhoso. 12º. Não, eu falo mais pigmentar, Tami. A Tami perguntou vascular. Dá pra fazer também o drug delivery, mas não vai ter tanto pigmentar, ele vai ter mais, tá? Quando tu tem uma olheira mais amarronzada, de vez arroxeada, né? Às vezes a gente tem mista, né? Então, dá pra ter um efeito sim com a vascular. Isso, as marrons, né? Mas as castanhadas, que são a pigmentar, né, é a que tem mais efeito com o microagulhamento. A outra a gente consegue também, colocando o ativo certo, tá? Mas as que são mais com tom de marrom, porque tem as mistas, né? Aí você pode também fazer, mas vai melhorar mais a questão do pigmento mesmo, que é a melanina, tá? Gente, o tratamento dos lábios. Sim. Sabe o que é, Tami? O que acontece, tá? A Tami falou que tá resistente, mas o que acontece, gente? O tratamento da olheira, muitas vezes a gente fica refém de poucas coisas, né? A gente tem que ir cosmético, basicamente, e algumas outras técnicas, e o microagulhamento, ele dá muito resultado, tá? Eu tenho um antes e depois de clareamento de mancha que eu fiz na região da olheira, dá uma olhada ali, acho que tá nos destaques, tá? Gente, os lábios que tá super em alta, tá? Eu chamo ele de Lip Buster, que é nutrição e hidratação labial. Nossa, esse aqui, assim, as clientes estão fazendo bastante pelo uso da máscara, abafa, acaba deixando muito aquelas pelezinhas, desidratando, né? E o que virou aí, né, um procedimento que muitas esteticistas não queriam fazer, já fazia esse tipo de procedimento, mas não tinha pré-formatado ele desse jeito, né? Aí virou aí, as esteticistas agora fazem, porque muito cliente pede. E é bom, gente, porque a gente tem, na verdade, uma possibilidade de vender os procedimentos para o nosso cliente, né? Eu posso, por exemplo, muitas vezes o cliente ele vem fazer o lábio e eu já faço o rosto todo, porque eu falo para ele, olha, você não quer fazer uma hidratação full face? Faz do teu lábio, faz do teu rosto e aí eu te cobro R$100 a mais. Gente, é lucro pra mim e muito mais. Eu postei um resultado de anos depois, acho que tá lá no destaque, microagulhamento nano, gente. Gente, dá resultado pra preparar a pele. Ó, nem coloquei aqui pra preparar a pele, poderia ter botado. Pra preparar a pele para os tratamentos é perfeito, tá? Olha lá depois pra você achar que não dá resultado, que não é só balela, tá? Então, nutrição e hidratação. E a gente tem o 13º, que daí é rejuvenescimento labial. Código de barras, gente. Código de barras. Você vai falar, mas eu falei que melhora rugas. Sim, mas o teu cliente não entende que código de barras é rugas, gente. Então, faça um tratamento específico. Eu tenho até sérum para código de barras, que eu dou num combo ali, junto com o tratamento para elas, tá?
Então pode fazer e o resultado é maravilhoso. Aqui no sul, gente, pra você se não é do sul, deixa eu falar, que a gente toma muito chimarrão. E aí as clientes ficam assim, ó, forma uns vincos, né? Ó, a pessoa do sul já vai falar, opa, olha o nicho que eu tô perdendo. Tá, gente? Mas é verdade. A gente toma, eu tenho muitas clientes que a maioria delas, aí a gente tem que ter esse cuidado só, né? Falar assim, ó, no dia, né, não pode tomar o chimarrão, né? Porque elas têm essa mania e a bomba quente não dá certo, tá? 3 minutinhos aqui, finalizando. Consegui finalizar? Nem acredito, gente. A Disse dando. É verdade, Disse. A gente toma muito chimarrão, ó. Ó, dá biquinho, tá? Acharam que era outra coisa, né? Gurias. Mas é um lixo, gente. É verdade. Todas as minhas clientes que procuraram, né, pra código de barras, elas realmente elas tomavam muito chimarrão, tá? Isso é uma linha de expressão, né? Faz muito essa expressão. Toma muito chimarrão, dá nisso, tá? Skin Buster, gente, é 14º. Gente, Skin Buster é tão famoso. O que é? Esses dias me perguntaram o que é o Skin Buster. Gente, hidratação e nutrição. Eu falei lá no início, se você passa um cosmético, gente, em pele íntegra, pode ser sérum, fluido, o que for, tá? Ele vai ter um baixo aproveitamento, 0,03%, gente. Você faz microagulhamento, você pode aumentar até 500%, 70% a 500% essa entrega de ativos. Está botando hidratação direto onde precisa, não vai ter barreira. Nutrientes direto onde precisa, não vai ter barreira. Tu perguntou? Não foi só tu que perguntou, Tami, o que era o Skin Buster? Várias pessoas me perguntam. Muitas pessoas me perguntam, inclusive, quando eu tô falando sobre o curso de microagulhamento, as pessoas me perguntam o que é o Skin Buster, né? E pra ver, né? A gente às vezes acha que vocês sabem, que, né? Eu poderia pensar assim, não, elas sabem o que é o Skin Buster. E eu poderia passar batido aqui, ó, gente. O Skin Buster, às vezes nem o profissional sabe o que é. Então, aqui já é um bom exemplo para vocês entenderem que a nossa comunicação ela tem que ser muito assertiva, tá? Bom, gente, 14 formas de tratamento com a Dermapen eu passei aqui pra vocês, tá? Rugas, linhas de expressão, flacidez de pele, melasma, cicatrizes e manchas pós-inflamatórias de acne, excesso de oleosidade, prevenção de controle de acne, pós-dilatados, rosácea, crescimento de barba, reconstrução de sobrancelhas, flacidez da pálpebra, olheiras, lip buster, rejuvenescimento dos lábios, código de barras e o Skin Buster, tá? Ó, vou trocar de nome e vender. Que nem água, exatamente. Isso mesmo, tá, gente? Às vezes é a nossa estratégia de comunicação que não tá certa, tá? Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todo mundo que compareceu, tanto no YouTube como aqui no Instagram, tá? E amanhã tem mais. Segue a nossa programação, né? Durante aí essas 4 semanas, já passou uma semana, né? Agora, mais essa semana e depois mais 2 semanas. Então, a gente tem mais 14 lives pela frente, tá? E eu vou pedir pra vocês mandarem aí as dicas, né? Do que vocês querem de conteúdo aqui pras lives. Já tem mais 60, né? Nomes, episódios, enfim. Mas eu quero, na verdade, dar o conteúdo que vocês precisam. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Um beijo. Tchau, gurias!